Se você deixa de fazer aquilo que é importante pra você, porque você fala que tá sem energia, sem disposição, esse vídeo é pra você. Gente, desde ontem, assim, eu tava arrumando as minhas coisas, né, e tudo mais, e eu via que eu tinha muita coisa que eu não usava mais, né, eu comecei a separar algumas coisas pra doação, algumas coisas eu separei pra jogar fora, porque já não me servia mais, e desde ontem, né, eu tô com essa reflexão, e eu quis trazer pra vocês porque eu acho que muito disso tá enraizado, né, no que nós vivemos, no que é a nossa rotina hoje em dia, que é onde nós temos gastado a nossa energia. O que acontece? Hoje em dia nós temos vários estímulos, né? Hoje em dia nós não temos tempo para ficar entediado. Se a gente vai no banheiro, a gente leva o celular, a gente consegue fazer compras, né, pelo celular. Se a gente tá numa sala de espera, a gente tá com o celular, paga conta num tempo livre, em qualquer lugar, enfim. A gente não tem, por exemplo, assim, igual antigamente, né? Vou tirar esse horário para ir no banco. Vou tirar esse horário para fazer compras. Não, a gente faz ali tudo pelo celular, e às vezes, né, a gente vai fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Enfim, é uma loucura só, né? Talvez você que esteja aí do outro lado está super se identificando. E querendo ou não, o nosso foco, a nossa energia acaba ficando dispersada. E às vezes você tá com um projeto aí no seu coração, às vezes você quer abrir uma empresa, às vezes você quer dar início a um novo projeto, você quer iniciar um hobby novo, você quer fazer alguma coisa, né, pra você, só que você às vezes se encontra sem tempo, fala que às vezes não tem energia, tá cansado. E uma coisa me chamou muita atenção, né, nesses dias que eu estava organizando aqui, que a verdade é que nós não sabemos escolher bem, né? Inclusive, eu trouxe uma breve reflexão lá no meu story, né, no Instagram. Se você não me segue, vou deixar meu arroba aqui para você me seguir e também acompanhar, né, reflexões, as minhas rotinas de treino e tudo mais por lá também. Mas aí eu comentava o seguinte, que quando nós escolhemos uma coisa, nós acabamos dizendo não para outra coisa e tá tudo bem, porque hoje em dia nós queremos abarcar tudo, né? A gente quer ir no compromisso que o amigo chamou, a gente quer ir no compromisso que o chefe falou, e nessa de se entregar no compromisso alheio, a gente acaba esquecendo os nossos compromissos e de focar naquilo que é importante para nós. Eu entendo que é importante a gente ter um convívio social, a gente participar, né, desses momentos com amigos, familiares. Só que nem todo dia é dia da gente estar com essas pessoas. Principalmente se você tem um projeto, né? Eu, por exemplo, tenho meu canal aqui no YouTube, então eu preciso dedicar muito tempo a ele. Eu preciso pesquisar, gravar, gerir, editar. Então, esses momentos que eu tenho pra fazer isso, não dá pra me marcar outra coisa em cima, porque eu acabo deixando de lado aquilo que eu preciso fazer, que é o que acontece com muitas pessoas e talvez com você que esteja me assistindo aí. Às vezes você tá falando assim, poxa, eu queria tanto tirar aquele projeto do papel, mas eu não tenho tempo, porque sempre tem alguma coisa pra mim fazer. Então você vai ter que dizer não pra essas coisas que aparecem pra você fazer. Eu acho que a gente tem que normalizar o dizer não pra algumas coisas, sabe? Porque parece que quando você diz não pra algum convite, você tá sendo grosseiro, mal educado, enfim, N coisas, né? Mas não, gente, dizer não é importante e é necessário para que a gente consiga tirar algumas coisas do papel, fazer com que outras coisas caminhem de forma melhor. Eu acho que também a principal a principal coisa assim que a gente precisa colocar na nossa mente é que quando a gente deixar algumas coisas de lado, não significa que a gente tá dando menos importâncias para elas, né? Não é sobre isso, mas é sobre elencar prioridades e sobre entender aonde a gente vai aplicar nossa energia, aonde a gente vai investir a nossa energia. Porque, por exemplo, assim, ó, faz de conta que você tem uma empresa e que você precisa, sei lá, organizar o seu financeiro. Mas aí você falou assim: "Ah, não, vou deixar para fazer isso depois, porque eu vou num aniversário, por exemplo, ou num almoço, enfim, que seja. Você entende que você deixou de fazer algo que era importante para fazer uma outra coisa que talvez pudesse ter encarado o seu não? Às vezes nem era um compromisso tão importante assim, né? Ou de você ter aqui o aniversário, mas poderia, por exemplo, ser
um café com um amigo, enfim, qualquer coisa do gênero. Mas você não quis dizer não, porque você quis agradar o amigo e pra você, talvez, fosse importante estar com esse amigo. E não é errado. Eu tenho até um vídeo aqui, né, que fala sobre descanso e sobre você saber ter pausa e tudo mais. É importante que você tenha pausa, né? Vou tentar deixar linkado aqui o vídeo em algum lugar, mas a questão é que você precisa ter equilíbrio. Às vezes você vai sair, mas às vezes você vai gastar energia para fazer aquilo que precisa. Vou dar um outro exemplo. Eu, né, precisava gravar conteúdo aqui pro YouTube. Apesar que eu já tinha conteúdos gravados, né? Só que foi um insight que me deu e eu tava vendo um vídeo que falava que o melhor momento da gente gravar é o momento que a gente teve a ideia, porque aquele momento é o momento que nós estamos mais energizados, que a ideia tá fresquinha e que as coisas vão fluindo melhor na nossa cabeça. E realmente é, porque às vezes, mesmo que você anote para poder falar depois, já não é a mesma coisa. Então eu aproveitei, né, esse insight que eu tive para poder gravar. Eu tava no meu momento de descanso, tava numa pausa, eu tinha acabado de sentar para poder relaxar e me veio, né, esse insight. E eu decidi gravar. Eu poderia ter escolhido ficar deitada. Porém, eu entendi que eu precisava aplicar a minha energia em algo que realmente fosse valioso para mim. Não que descansar não fosse valioso, só que eu entendi naquele momento que eu poderia fazer isso em um outro momento, em um outro período, que naquela circunstância, o que era importante era eu gravar aquele conteúdo por dois motivos. Primeiro, para mim, porque eu acho que quando a gente procura, né, fazer alguma coisa, a gente tem que pensar em nós também, né? Não dá pra pensar só no outro, embora a gente precise sim pensar no outro, mas nós precisamos ter esse olhar para nós também, né? Para aquilo que queremos, porque senão a gente vai perdendo a nossa identidade, né? Se a gente tá o tempo todo querendo abafar aquilo que a gente realmente quer. E o segundo motivo é porque eu entendi que além de fazer bem pra mim, ia fazer bem pro outro também. Porque às vezes você tá me assistindo aí e vai falar assim: "Nossa, realmente, né? Eu tenho aplicado a minha energia em várias coisas, menos naquilo que é importante pra mim. Talvez eu poderia ter dito não para aquele convite, talvez eu deveria ter deixado de ir naquele lugar, talvez eu pudesse, sei lá, fazer uma troca, em vez de ficar uma hora na rua, ficasse meia hora e as outras meia hora eu aplicasse para aquilo que é importante para mim. Enfim, talvez, né, eu vou falando aqui e vai vindo aí na sua mente, no seu coração, aquilo que você poderia ter feito de diferente para poder realizar aquilo que você gostaria. E uma das coisas, né, que eu ponderei também na hora de tomar essa decisão de ficar descansando ou gravar, foi que o nosso eu do futuro, ele espera que o nosso eu de agora faça alguma coisa diferente. Não dá pra você querer que as coisas aconteçam sem você plantar, sem você cultivar aquilo. Só que isso demanda esforço, demanda energia, demanda que você se mexa, que você se mova, que você saia do lugar, entendeu? Não adianta você querer ter resultados se você não planta esses resultados, entende? Então, às vezes, isso acontece muito, né, com as pessoas. Elas veem a vida de outras pessoas, querem o resultado das outras pessoas, mas elas se esquecem que o resultado, ele veio de uma semeadura, que você precisa semear, você precisa regar, e é um trabalho constante. Então, só que para que isso aconteça, a gente precisa empregar a nossa energia e dizer não para algumas coisas. E tá tudo bem, gente. Como eu falei, tá tudo bem você dizer não para algumas coisas, para algumas pessoas, para alguns convites. E uma coisa que eu até conversava com um amigo meu, né? Que eu falei assim, quem realmente, né, te ama, quem realmente é para fazer parte da sua vida, vai entender os momentos que você vive e vai entender quando você disser que você não pode porque você tá na construção do seu sonho, que você disser não porque você precisa fazer algo que demanda ali, né, a sua atenção, demanda ali a sua energia. Porque quem realmente gosta de você, gente, vai dar um jeito, vai tentar trocar horário, enfim, vai dar um jeito de estar com você. Às vezes você não vai poder estar num momento, tipo, de um aniversário, por exemplo, porque você já tinha programado fazer uma coisa. Mas você vai estar em um outro momento, sabe? Então a gente precisa fazer essas considerações e ponderar aquilo que a gente vai fazer para que a gente não se esqueça, né? De aplicar energia no que realmente importa, no que realmente é importante para nós. Eu dei aqui exemplo falando sobre empresa, né? Mas até de hobby também. Às vezes a gente fala, ai, sei lá, não vou
não tenho tempo pra academia, não vou pra academia, mas às vezes a gente fica 1 hora lá no celular, né, vendo history. Mas às vezes, em vez de você ficar vendo history, você poderia, sei lá, tá pesquisando sobre algum treino pra fazer em casa, comprar mini band e se exercitar em casa. E você entende que tudo muda a partir do momento que a gente muda o nosso olhar e para onde a gente está colocando a nossa energia, para onde a gente está empregando a nossa energia. A gente precisa entender o que a gente quer e trabalhar para o que realmente importa, porque senão a gente vai ficar nesse ciclo vicioso, né, de sempre falar que a gente não tem tempo, sendo que a gente está gastando nossa energia, nosso tempo, nossa disposição em outras coisas, sendo que poderia ser melhor empregada em outras situações, em outras coisas que realmente fariam diferença na nossa vida. Espero de verdade que essa reflexão tenha ajudado você, né, de alguma forma. Me conta aqui nos comentários aonde você tem empregado a sua energia, você tem empregado naquilo que realmente é importante pra você. E se esse conteúdo, né, fez sentido pra você e você acha que vai fazer sentido pra outra pessoa, não deixe de compartilhar, né, com seus amigos, familiares, se inscrever no canal e também ativar o sininho para toda vez que eu trouxer reflexões aqui pra você, você ser notificado, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!